O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, Rui Fonsati Júnior, está nos estúdios da Rádio União. Tudo bem, Rui? Seja bem-vindo à programação da União. Bom dia. Bom dia, Batista. Bom dia, ouvintes da União FM. Sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Eu costumo vir em anos pares só. Você só me convida em anos pares. Mas ainda bem que nós o convidamos. Ainda tenho que agradecer. Esse pequeno detalhe. Por isso que eu estou agradecendo. É boa essa, certo, né? Graças Tem a pessoas Deus. que falam. O Jorjão conta uma história que ele estava em uma emissora de televisão, todo mundo sabe, ele migrou, né? Mudou, enfim, todo mundo já sabe a história do Jorge. Ficou um par de tempo sem ninguém ligar para ele. Sim, prefeito, quando deixa o mandato, deputado, político, quando deixa o mandato. Tem bastante gente que esquece que o cidadão existiu, mas faz parte do jogo e é importante a pessoa se preparar para sair também. Mas eu estou bem preparado que você não me convide em anos ímpares. Tá bom, fica tranquilo. Então tá bom. Então tá. Que benção, que bom. Se você está dormindo bem, é o que importa. Tô dormindo bem. Isso é importante. O calendário eleitoral estabelece 15 de agosto, portanto, o sábado, como prazo final para que partidos políticos, federações e coligações solicitem o registro de candidaturas para as eleições deste ano. É uma confusão de data, né, Rui? Porque dia 4 de agosto foi o prazo final, 4, 5 para definir as convenções, aí agora ainda tem um prazo para mudar ou não candidato. Por que tem essas confusões todas, Rui? Explique para a gente. O calendário eleitoral ele é definido lá no começo do ano já para que os partidos se organizem. Nós temos aí do dia 20 de julho a 5 de agosto, que é a data das convenções. As convenções é o momento mais complexo e decisivo que o partido precisa saber quem que vai ser o candidato, a junção dos partidos, se vai ter coligação na majoritária, quem que vai ser o candidato a senador. Esse ano a gente vota em 2 senadores. E tem toda aquela articulação política de você trazer um vice do partido X. Então, esse período ele é extremamente complexo e define exatamente quem serão os candidatos. E aí tem um prazo até dia 15 para que essas pessoas que foram definidas nas convenções, e esse ano no Paraná em especial foi muito conturbada essa situação, não sabia quem ia ser o vice de determinado candidato até quase no último dia ali, 4, 5. Então você tem que ter um prazo razoável para que essas pessoas, esses candidatos escolhidos pelos partidos, registrem as suas candidaturas. E o registro de candidatura é algo muito burocrático, você tem que juntar muitas certidões, você tem que juntar uma documentação complexa, você tem que juntar a declaração de bens da pessoa, enfim, do executivo, plano de governo. Então não é tão simples. Como a Justiça Eleitoral analisa quem está elegível, quem não está, aquela questão da inelegibilidade, se a pessoa se desincompatibilizou ou não, precisa que esse registro tenha um prazo, da data da convenção até o registro, tenha um prazo suficiente para o partido reunir toda essa documentação e apresentar perante a Justiça Eleitoral. E aí, depois disso, abre-se um prazo para que o Ministério Público Eleitoral e os partidos, em tese, adversários, façam a impugnação desse registro se eles entendem que não cumpriu determinada situação. Então, o calendário eleitoral ele não fixa só isso, ele fixa todo o regramento da eleição para as rádios. Depois do dia 30 de junho já não pode ter mais apresentador que vai ser candidato. Toda essa questão está definida no calendário eleitoral. O que a gente discute não é o calendário eleitoral em si, mas são os prazos realmente. Aí você registra agora até dia 15, dia 16 já começa a propaganda. E o candidato que apresentou o registro dele, mesmo que ele esteja sofrendo um processo de impugnação de registro de candidatura, ele pode ser candidato, fazer propaganda, pedir voto, tudo mais. É o que vai acontecer com vários. Inclusive, está em discussão judicial, a história do garotinho no Rio de Janeiro, né? Sim. Ele entende que pode, o tribunal diz que não, enfim, mas ainda a coisa vai render. Vai render. Vai, né? No caso, no Paraná tem a questão do Deltan Dallagnol, que utilizou num instrumento novo, que inaugurou nessa eleição, que é a declaração, que é o requerimento de declaração de elegibilidade.
E agora, com a apresentação do registro de candidatura dele, os partidos também podem impugnar o registro dele. Vão juntar tudo nesse mesmo pedido que ele fez, mas o tribunal tem aí nos próximos dias para decidir sobre a elegibilidade dele ou não. É claro que dessa decisão vai caber recurso para o TSE e, portanto, até essa decisão não sair em definitivo, ele pode praticar todos os atos de campanha, ele é um candidato normal. E esse prazo pode entrar no processo eleitoral, como você acabou de nos informar, e seguir, né? Na eleição passada, casos, que né? ele foi eleito deputado federal, o processo dele terminou depois que ele já estava no mandato. Exato. Estava lá em Brasília, exercendo o cargo já de deputado federal, e aí a Justiça Eleitoral veio e declarou que o registro dele era ineficaz, né? Anulou o registro dele e aí ele perdeu o mandato. Esse ano acredito que o julgamento será um pouco mais rápido em razão dele ter utilizado esse mecanismo um pouco antes do prazo do dia 15. Muito bem. São 11 horas e 40 minutos. Inclusive, eu estava observando aqui a propaganda na União e demais emissoras de rádio no Brasil. Começa dia 28 de agosto e vai até o dia 1º de outubro. A princípio, 7 horas da manhã e meio-dia. Deixa eu só olhar aqui, no rádio, das 7 da manhã às 7h25, à tarde, meio-dia e 25. Na TV, 1 da tarde a 1h25, 8h30 da noite às 8h55. Além dos blocos que vai deixar nossa colega lá de Cascavel birutona, né? De tanto incômodo que vai ter, programas em bloco, inserções de 30 ou 60 segundos distribuídos ao longo da programação. Dá muito trabalho para quem organiza isso. Dá bastante trabalho, lembrando que aquele horário eleitoral gratuito que a gente conhece, esse na rádio de manhã e meio-dia e na televisão meio-dia e à noite, é só para a majoritária. Então é de governador, vice-governador, presidente da República, tudo mais. E o do cargo da proporcional, ou seja, deputado estadual e deputado federal, eles só participam das inserções, que é aquele durante a programação normal, que você está lá ouvindo o rádio, aparece uma inserção de determinado candidato. Além disso tudo que nós já abordamos, são 11h41, a IA é a grande novidade dessa eleição? Sem dúvida que sim. A utilização... Isso pode ser utilizada? A inteligência artificial pode ser utilizada nas eleições. O TSE, como o processo legislativo, ele não consegue acompanhar a evolução de alguns temas, e entre estes a inteligência artificial, foi delegado ao Tribunal Superior Eleitoral regulamentar isso através de resolução, e ele regulamentou. Então a inteligência artificial pode sim ser utilizada na campanha eleitoral para a produção de um post, um folheto, enfim, um jingle, qualquer coisa que o candidato queira utilizar, pode fazer um avatar com inteligência artificial. A única questão é que ele precisa informar o eleitor que aquela propaganda foi feita através de inteligência artificial no início já, ou se é no material impresso com um selo específico. Olha, esse material foi feito através de inteligência artificial. E por que disso? Porque o eleitor precisa ter ciência que aquela propaganda ou aquele avatar ou aquela situação não é uma realidade, não é o candidato em si que está ali, mas sim algo que foi ajudado a criar através de inteligência artificial. E isso tudo visa proteger a liberdade do voto. O que é o voto? O que é? Você tem um cardápio. Você vai no restaurante, você pega o cardápio e você escolhe a comida que você vai querer saborear. Se no cardápio está disfarçado alguma coisa, olha, aqui tem uma carne com uma foto maravilhosa, grossa, mas na realidade ela vem uma carne fina, a tua liberdade de escolha foi prejudicada, vamos assim dizer, porque se tivesse sido lá uma foto de uma carne bem fininha, tal, você poderia ter escolhido um outro prato. Correto. E para um candidato é a mesma coisa. Quando um candidato se apresenta para o eleitor, ele precisa se apresentar efetivamente como ele é, para o
eleitor poder ter a liberdade de falar, não, esse aqui eu quero, esse eu não quero. A partir do momento que, através de uma inteligência artificial, você muda esta realidade, você tem que informar falando, olha, aqui é uma propaganda do candidato, mas foi utilizado inteligência artificial. Então o eleitor tem todo o discernimento de olhar e falar, olha, isso aqui não é bem ele. Por outro lado, além da informação, o que está definitivamente proibido, no meu entendimento, para as eleições de 2026 é o deepfake. O deepfake é aquele vídeo descontextualizado que a pessoa coloca o rosto do Batista Franco. Ele pode até estar falando algo que em tese você falaria ou não, mas não é você que falou aquilo. É uma montagem com a sua fala, com a sua voz e com o seu rosto. Isto está proibido. Não é que está permitido para uma mensagem verdadeira ou falsa. Não é essa a discussão. Isso está efetivamente proibido, tanto na propaganda como agora na pré-campanha. Nós tivemos na convenção do PL uma deepfake com o rosto do presidente Bolsonaro falando na convenção, e desde no início ele fala, isso aqui não sou eu, é uma montagem através de vídeo e tal, e está toda uma discussão se ela era permitida ou proibida. A grande maioria das pessoas que eu vi comentando, doutrinadores, eleitoralistas, entendem que houve uma ilegalidade na divulgação daquela deepfake. Eu entendo com um pouco mais de restrição. Eu entendo sim que a deepfake está proibida na pré-campanha e está proibida na campanha eleitoral, mas ali era uma convenção, era um ato interno do partido, era uma reunião interna, portanto não era um ato de propaganda eleitoral, porque em tese todo mundo que estava lá, eu acredito que vai votar no Flávio, ele não precisa fazer propaganda eleitoral lá teoricamente, dentro. Teoricamente. E não era um ato de pré-campanha e nem de campanha eleitoral, era uma reunião interna. A legislação, não há uma proibição para numa reunião interna do partido em convenção a utilização de fake, mas quem vai dar a palavra final é o TSE. Muito bem. 11h46. Basicamente é isso, né? Os principais... primeiro turno, segundo turno, se for necessário, para a majoritária, né? Sim. Né? Sem problema nenhum. Segundo turno para municípios, estado, claro que tenham mais de 200 mil eleitores. Né? Eleitores. É claro que agora, na eleição geral, vai ter esse requisito, cabe a todos os estados. Exatamente. Outra observação que eu quero perguntar para o Rui, porque volta e meia se questiona as urnas. Teve um problema agora que o Brasil não deu visto a pessoas que viriam dos Estados Unidos para dar uma olhadinha nas urnas e tal. O jurista, o advogado, o conhecedor da doutrina, pensa o que sobre essa questão toda de urnas eletrônicas, já que em muitos países ela não existe. Gostaria que você falasse um pouco para a gente, aproveitando que tem muita gente ligada à política e não ligada, mas que quer lhe ouvir. Sendo muito claro e objetivo, nós temos que parar com essa discussão de dúvida com relação à urna eletrônica. Nós temos que parar com essa discussão e essa questão de achar que nós, brasileiros, não podemos ser bons em alguma coisa. E nós somos bons. Era no futebol, nisso. Ficou uma porcaria. Agora vamos... Né? No futebol não somos mais, mas na urna nós somos bons. A urna eletrônica... Antes de começar um processo de votação, você vai lá e emite um documento que chama zerésima. Esse documento mostra que não tem nenhum voto lá dentro. Ele é acompanhado pelo mesário, pelos fiscais de partido, pelo Ministério Público Eleitoral, pelo juiz, por tudo, todo mundo. Então, para ter um erro ali, você tem que ter um fato onde Deus e todo mundo esteja concordando de fazer alguma coisa errada, o que é impossível. Então, sai uma zerésima. Quando termina a votação... 5 horas da tarde é emitido um boletim de urna, daquela urna onde sai todos os votos que foram dados para cada candidato. Aquele boletim, ele é pego um colchetezinho fixado na parede do colégio lá. O partido pode levar, todos os partidos, o Ministério Público Eleitoral, enfim, tudo. Desde 96, quando a urna eletrônica foi introduzida no Brasil, até hoje, nunca um boletim de urna tirado de uma urna está diferente do que está lá disposto no site do TSE.
Então, a urna eletrônica, ela não é ligada na internet, ela não tem, enfim, essa discussão passa muito longe de uma questão séria, é mais num achismo, porque as urnas, teve uma empresa da Venezuela e tal. Se um ou outro fiscal dos Estados Unidos, da verificação internacional, não vai ter visto para vir para o Brasil, tem vários outros países, hackers. Os partidos podem contratar técnicos para ficar lá analisando isso, e os maiores partidos sempre fazem isso. Então, assim, a urna eletrônica tem inúmeros lacres. Vai ter aqui em Toledo, próximo mês, vem o TRE com uma urna eletrônica, abre, normalmente lá no Premem, na eleição passada não foi do Premem, esse ano não sei exatamente onde vai ser, abre a urna, mostra os lacres para a população em geral ir lá, fazer pergunta, enfim. Então, assim, eu confio na urna, nós não tivemos nunca um processo ou uma dúvida com relação à urna. Agora, nós temos sim algumas acontecimentos de dia da eleição. E eu que estou nisso há mais de 20 anos, já presenciei vários. Então, a pessoa chega lá e fala assim, eu votei no prefeito e não apareceu a foto do prefeito tal, então, portanto, aquela urna no colégio tal está fraudada. Daí você faz uma pergunta para a pessoa. Em quem a gente vota primeiro? Prefeito? Eu estou dando um exemplo na eleição municipal. Prefeito ou vereador? A pessoa não é prefeito? Não. Se ela votou no prefeito e deu um enter, aquele voto foi para a legenda do partido se ele tiver candidato a vereador. Correto. E ela não vai ver a foto do prefeito mesmo. Não vai ver. Então, assim, votar não é um ato tão simples. A pessoa tem que levar a colinha. Agora, nessa eleição que a gente vai votar para presidente, governador, 2 senadores, deputado estadual e deputado federal, e de cabeça a gente nunca sabe quem vota primeiro, tal. Então, assim, o erro do cidadão ir até a urna votar gera muitas dúvidas. Mas posso reafirmar que nós podemos confiar na urna eletrônica. Nós nunca tivemos um caso sério, efetivo de discussão que envolva fraude no processo eletrônico do Brasil. Agora, nós temos em vários lugares. Batista, nós somos da época da cédula. Sim. Vamos lá. O fiscal estava ali. Spam aqui, aí chegava uma cédula lá de votação onde você gostaria de ter um voto lá que estava um xizinho fora do quadradinho, isso. Vamos se dizer. Se não era do candidato que você... Porque não vem... Nós não precisamos ter conversa fiada aqui. Não, aqui o não. Fiscal... Aqui não. O fiscal, ele tem a sua preferência eleitoral também. Ele é um eleitor. Ele é um eleitor. E aí o xizinho estava com um risquinho fora, aquele voto ele dava um jeito de anular. Sim. Agora, se fosse do candidato dele um risquinho fora, não, esse voto passou. É claro que tem os fiscais, tinha a justiça eleitoral, tinha tudo. Você lembra daquelas reuniões emergenciais, aqueles bolinhos de pessoas que... Sim, outra coisa, por que o dedo dos fiscais, alguns, não todos, obviamente, voltava para casa, aquilo parecia uma caneta na mão? Sim. Porque o dedinho funcionava também na cédula, nós tínhamos cédula jogado fora. Sim. Aí sim nós tínhamos fraude. Problemas, né? Muitos problemas. Concordo com o voto de cabresto, a pessoa tinha que provar que votou e tudo mais. Hoje, nós não podemos entrar com o celular dentro do processo de votação. Por quê? Porque o eleitor não precisa ser compelido a tirar uma foto e mostrar para o candidato para ele receber mais um recurso depois. E mesmo assim ainda ocorre em alguns lugares, né? Lamentavelmente, né? Ocorre, mas a legislação tem ficando muito mais rígida com relação a assédio eleitoral, a tudo isso, para proteger a liberdade do voto. O grande princípio, ou os 2 grandes princípios da justiça eleitoral tem vários, mas são liberdade do voto. O candidato tem que votar em quem ele quer. Portanto, se tem inteligência artificial moldando a vontade dele, se tem uma deepfake moldando a vontade dele, se tem um fake news moldando a vontade dele, isso tem que ser coibido. E o segundo é a isonomia dos candidatos. Um candidato com muito dinheiro, um com pouco dinheiro, vai ter sempre um sentido de desigualdade. Por isso que a legislação vem e fala assim, não pode mais outdoor, porque quem tem dinheiro faz, quem não tem, não faz. Não pode mais showmício. Quem tem dinheiro paga um chitãozinho chororó para fazer um comício, e quem não tem paga o Rui e o Batista para ir lá cantar. Ninguém vai. Ninguém vai. Então a legislação veio e vai coibindo coisas para ter
uma isonomia entre os candidatos e proteger a liberdade do voto. Em resumo, todas essas regras protegem isso. No fim e a cabo, o que nós precisamos defender é o eleitor tem que votar em quem ele efetivamente quer votar. Correto, eu concordo plenamente. A campanha eleitoral ainda, antigamente eram 90 dias, agora são que 40 dias, 45 dias, antes era 90, a gente sabia mais quem eram os candidatos, hoje ela ficou muito pelas mídias sociais, as redes sociais. Isso. E o aperto de mão mesmo ficou renegado. Tem candidato que nunca pisou aqui em Toledo, fez um balaio de voto na eleição passada. Tem cabo eleitoral bom. Só para a gente já amarrando a conversa, o Rui Fonsati conversa com a gente. Não é até 1h30? 2. Ah, tá. Neste ano, agora, dia 4 de outubro... Se nós tivéssemos tempo, você tinha que pedir pro seu ouvinte. Quem a gente vota primeiro esse ano e quem em último? Boa. Então tá, mas ninguém sabe quase, não vai saber, né? Nem a gente que está no dia a dia lembra. Então é o seguinte, primeiro vamos votar no deputado federal, depois no deputado estadual, que tem quadradinho que não acaba mais, tá? Depois é para o Senado, certo? Uma vez, Senado outra vaga, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu não tenho a menor ideia da resposta, mas vamos lá. Sim, não, tem ideia, mas quero ouvir de você. Governador e depois presidente. Cidadão vota lá para senador, né, no Rui. Não vou falar número, porque aí dá 000, certo? Dá. Aí depois embaixo ele esqueceu o número do outro, ele bota 000 dele, invalida esse segundo voto? Só o segundo. Só o segundo. Só o né? segundo. Ele não vai invalidar o voto inteiro dele. O primeiro está valendo, né? Está valendo. Tá, então e nós temos que lembrar que esse ano a gente vai votar para 2 senadores. Exatamente. Inclusive, os atuais senadores disseram que não vão mais disputar. Um é candidato a governo do Paraná, os outros 2 disseram que não vão disputar a eleição. Rui, muito bom, muito obrigado pela aula. Então, daqui 2 anos você vem. Eu venho. Pode deixar o convite 27? Já feito. Dia 3 de setembro de 2028. Eu volto aqui. 28. Eu agradeço. Você não vem no ímpar, você vem no par. Não, eu só venho em par. Tá bom. Eu agradeço o convite e estou à disposição. Aí, não, já tá marcado. 3 de setembro de 2028 estarei aqui novamente. Obrigado, Batista. Que a gente possa se encontrar, seja aqui na União ou em qualquer lugar. Sempre bom falar com um amigo inteligente, culto, conhece do riscado e conversou com a gente. Obrigado, viu? Obrigado você, Batista. Tomara que temos uma eleição tranquila. E olha, só reforçando o que o Rui comentou, e assim, no ar, e temos que levar isso, temos muita gente, milhares de pessoas nos ouvindo. Eu sempre falo, gente, vá e vote, escolha seu candidato, esqueça a história das urnas. As urnas são sérias, até porque há uma incoerência, né, na conversa. Às vezes o Rui é eleito em uma eleição, naquelas urnas. Na outra o Rui não é eleito. Aí o Rui, me roubaram, viu? Tem gente que contestou a urna que foi eleito já 7 vezes pela urna. Isso. Obrigado, viu? Nada, imagina. O Rui Fonsati Júnior é diretor eleitoral da OAB, tem um escritório aqui em Toledo, enfim, parceiro da gente. Parada, a gente volta já.